Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos, fazer hoje então o nosso último vídeo aula, daqueles que vocês precisam fazer um resuminho, enfim, conforme está no cronograma. E aí a gente encerra, a disciplina nesse semestre alternativo aí de jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo. Então hoje eu trouxe alguns tópicos curtos aí para a gente refletir, porque o tópico que estava previsto para hoje, que é a questão da internet, etc., é o tema do artigo que vocês estão fazendo o resumo para avaliação 2. Então, não vou repetir aqui, o que vocês já leram naquele e-book, né? Eu estou recebendo, o material de vocês. Quem tem algum trabalho atrasado pode mandar, até ali semana que vem, antes do Natal. A gente tem ali um prazozinho para postar as notas, mas claro, tem que dar tempo de eu ler. Até porque essa semana eu tô todos os dias praticamente até a noite de quarta com lotado com TCCs. Então vocês podem ir mandando, né? Se vocês têm algum material atrasado também podem ir mandando. Se alguém ainda também não enviou ou ficou atrasado até a avaliação 1, pode entrar em contato comigo. Como é uma situação de exceção, uma situação difícil aí para todo mundo. Alguns passaram pela situação, de pegar a Covid, outros, podem ter familiares, enfim. E é uma situação estressante para todo mundo, essa situação de pandemia e todas as restrições que são necessárias, mas que também acabam desgastando, Então a gente espera, claro, que para o ano que vem a gente possa todo mundo estar vacinado e voltar para o presencial, não se sabe quando, mas a gente espera que seja o quanto antes. Então eu separei aqui dois textos, eu vou postar para vocês então, que se relacionam com o tema da disciplina, Eu recebi aqui a revista Imprensa agora do final do ano, e é interessante porque ela traz um tema que até ela se relaciona com a disciplina e que no Rio Grande do Sul é muito forte, que é a questão do agronegócio, jornalismo e agronegócio, Então, a revista Imprensa ela tem lançado a cada 2 meses, edição impressa, que também tem no site algumas matérias abertas, que eu já tinha comentado para vocês, mas geralmente são edições temáticas, com algum tema relacionado ao jornalismo. Claro que também tem algumas matérias sobre outros assuntos, mas o tema dessa edição é bem interessante, porque daí também abre espaço para discussão sobre a cobertura de questões climáticas, etc. Então, tem tudo a ver com o mercado de trabalho e também acaba, como o Rio Grande do Sul é um estado com forte que é muito forte, no setor do agronegócio de maneira geral, muitas vezes muitos graduados, formados e às vezes até vocês mesmos nos estágios acabam indo para esses setores, Tem, por exemplo, a Emater é uma entidade que conta com assessorias em diversas cidades, E que faz um trabalho muito importante, porque eu trabalhei já em jornal, em redação, cobrindo, a editoria que muda, alguns é agricultura, rural, no caso, onde eu trabalhei era rural, e era um contato necessário e era fundamental a assessoria da Emater para orientar, principalmente quando a gente não é da área e acaba sendo deslocado para cobrir, esse tipo de assunto. E realmente, assim, é fundamental o trabalho do jornalista nessas entidades, para fazer esse link entre o agricultor que está lá no campo e a redação, o jornalista que às vezes às vezes não tem nem tempo de sair da redação para ir, Às vezes sempre que possível eu ia, Eu ia com o fotógrafo, a gente ia para o interior, para as comunidades, ia fazer essas matérias. Depois, quando eu trabalhei também em Bento, a gente também ia, porque cada região tem uma cultura diferente, no setor agrícola.
Então acaba, quando tu está trabalhando numa redação, mesmo às vezes que tu é de outra editoria, tu acaba passando por aquilo, né? Por exemplo, num dos jornais que eu trabalhei, que era em Ijuí, que é uma região muito forte, a questão agrícola, da soja, etc. Também de máquinas agrícolas, de produção, né? Tem a Imasa lá, que é uma empresa forte, e é a principal patrocinadora, por exemplo, na época, não sei hoje, mas na época do São Luís de Juiz, o time de futebol. Então, quando eu fazia futebol, cobria esportes também, acabava, né, o cara que era lá da Imasa também era o diretor do São Luís, por exemplo, né? Então, é uma região onde não tem como escapar, quer dizer, o Rio Grande do Sul de maneira geral, né? E várias regiões do Brasil também. Então é um tema interessante, tem também essa discussão toda da questão climática, que está bastante em alta, né, no mundo e no Brasil também. E então esse é o tema dessa revista, que é interessante da gente pensar também e refletir. E só que os dois textos que eu vou disponibilizar para vocês até é interessante, porque no site eles vão disponibilizando às vezes algum material de alguns meses atrás, né? E essa aqui, se eu não me engano, é da metade do ano. Tem ali, pequenininho, acho que é setembro, julho, não é, julho de 2020. Mas é uma matéria, então, que fala inovações do mercado exigem reciclagem, que fala sobre a questão de atualização, né, da necessidade do jornalista. E aí eu coloquei ao longo do semestre também algumas possibilidades, até aquele link com cursos gratuitos do Sebrae, né? Então, mas assim, em vários outros setores também, né? O do jornalista está sempre, não só em relação à tecnologia, que as tecnologias hoje é básico, né? Então, uh, né, tá por dentro, claro, tem que estar se informando, tem que estar se atualizando, mas também em relação aos conteúdos, às editorias, né? Muitas vezes fica muito na preocupação sobre a plataforma, né? E muitas vezes os editores lá dos grandes veículos vão dizer, não, isso a gente ensina, a gente quer pessoa que tenha conteúdo, que tenha visão sociológica, humanitária, filosófica, leitura, conhecimentos gerais, etc, etc, etc. E daí lá dentro vai acabar aprendendo mais essa parte das tecnologias. Então aqui fala sobre isso, sobre esses cursos de reciclagem, maneira de dizer, né? Claro, né, o tempo vai passando e sempre, né, tem que haver essa atualização, mas também cursos relacionados a assuntos, e vocês podem estar sempre acompanhando, né? No próprio portal da revista Imprensa tem, às vezes, em relação às editorias, curso de jornalismo esportivo, curso de jornalismo político, etc, etc, etc. Os congressos, os seminários, tem o congresso da Abrage, esse ano foi todo online, gratuito. Geralmente ele é anualmente, presencialmente em São Paulo, né? É interessante porque depois desse ano talvez passem a ter o evento presencial e de repente vão dispor uma possibilidade de quem não puder ir a São Paulo também assistir as palestras no online, claro, pagando uma inscrição, etc. Esse ano foi todo gratuito, mas eu acredito que devemos pensar em alguma coisa nesse sentido. Intercom, que vocês conhecem, né? Compós, que daí já é mais para pós-graduação, mas também aborda assuntos importantes da área. O SBPJ, enquanto da Sociedade Brasileira de Jornalismo, de pesquisadores em jornalismo também, graduados, pós-graduandos, professores, pesquisadores, etc., que estão sempre discutindo, e tem sempre os trabalhos, a disponibilização desses trabalhos que são apresentados nesses congressos são publicados nos anais desses congressos, que alguns de vocês usam até, né, quando a gente vê nos TCCs, etc. Claro, os orientadores também fazem essas sugestões, mas é a questão da atualização, né? Essa matéria vai falar sobre isso. E a outra, que também tem muito a ver com a questão do mercado de trabalho, é uma matéria que saiu na época, lá em agosto de 19, mas fala sobre a reforma da Previdência focando e pensando no jornalismo, né? Então é um olhar específico voltado para o jornalismo. Então é uma matéria que está na revista Imprensa, né, que está aberto o conteúdo, e eu vou botar então esses dois links, né, como fazendo parte da aula de hoje. Essa da Previdência é uma entrevista, né, com um especialista, o Bruno Ferrari,
né, que ele vai comentar e vai falar até da questão da idade, né, porque o jornalismo tem muito disso. Como muitas vezes os veículos de comunicação eles pagam o piso e quando pagam um pouco a mais que o piso é realmente pouco a mais que o piso. Muitas vezes, claro, para quem está iniciando pode ser até interessante, mas com o passar do tempo os jornalistas mais velhos acabam, né, tendo que migrar às vezes para assessoria, para outras áreas para poder receber um pouco mais, um valor mais justo, né? Então, e lá no início eu mandei, né, a tabela com o piso de jornalismo. Tanto é que as redações, se vocês forem nas redações de maneira geral, tanto nas capitais, nas grandes redações, como nas redações de jornais e emissoras de rádio do interior, muitas vezes vocês vão ver redações bem jovens, né, com recém-formados, uma média de 20 e poucos anos, né, às vezes tem poucos jornalistas mais velhos, depende do caso, claro, falando de maneira geral, mas é um ponto a se refletir, né, por que, né, o jornalista quando fica mais velho ele acaba migrando, às vezes até para outras áreas, né? Eu tive colegas que começaram comigo, se formaram e acabaram fazendo concurso para o Banco do Brasil, etc., pela questão financeira, né? Banrisul, Banco do Brasil, Branco de maneira geral, ou concursos, né, de nível superior, ou às vezes até nem de nível superior, pela questão, né, salarial mesmo, né, de trocar a profissão por outra, para viabilizar, né, o resto, né, para poder se manter. Então é um problema que é discutido há anos e anos nessa questão salarial e aqui vai falar então sobre o reflexo disso na reforma da Previdência. E aí, relacionado a tudo isso, eu trago para vocês aqui para a gente encerrar então os conteúdos da disciplina. Na última semana, né, botar só uma despedida geral da disciplina, uma avaliação mais ou menos, se vocês tiverem comentários, dizer o que acharam, o que faltou, o que não faltou, podem me mandar nessa semana, que daí a gente faz só um encerramento na semana que vem, né? Mas para encerrar essa etapa de conteúdo, né, que vocês estão fazendo os resuminhos, eu vou, né, acabar lendo aqui um trechinho dessa edição da Revista Imprensa de hoje, porque fala de um problema que atinge, né, e envolve o mercado, porque, né, alguns já estão, outros vão trabalhar aí como jornalistas, que é a questão da liberdade de expressão mesmo e da tentativa de censura e perseguição a jornalistas, né? Então é uma matéria que está na página 12 dessa edição novembro-dezembro da Revista Imprensa e que tem como título justamente Brasil assume a vice-lanterna em ranking de liberdade de expressão na América do Sul. Tem N artigos, eu lembro desde que eu comecei a participar de congressos, teve um dos primeiros que eu participei na Fivale, lá por 2005, né, em que uma professora da Fivale, que eu não vou me recordar o nome, mas ela apresentou naquela época um trabalho falando sobre a tentativa de censura judicial, né, dos jornalistas, que é aquela ameaça de processo, né, por qualquer reportagem, enfim, que seja feita, se é feita essa ameaça na tentativa de silenciar. E que isso foi agravando ao longo dos anos e até que a gente chegou nessa situação aí de 2020, está na vice-lanterna da América do Sul em liberdade de expressão. Então aqui no texto vai dizer justamente isso, né? Em 19 de outubro foi divulgado um relatório da Organização Internacional Artigo 19. Também tem a Repórteres Sem Fronteiras, vocês podem acompanhar o site atualizado. O Brasil, quando eu participei de um curso de jornalismo em zona de guerra na Universidade de Colômbia em 2013, outubro de 2013, eu lembro que era meu aniversário, e o Brasil estava na zona vermelha, né? É mais ou menos aquela lógica aí que a gente está acompanhando a pandemia. Amarelo era liberdade relativa, branco era liberdade, países com liberdade de expressão no melhor nível, que daí era países que são os mesmos que são citados aqui, Finlândia, etc. Aí na amarela, que daí era a maioria ali da Europa, etc., que tem, mas tem alguns probleminhas, e vermelha, que já é casos mais críticos, e preta era os lugares onde tem ditaduras, né, mais ferrenhas, né. Então o Brasil, claro, no Repórteres Sem Fronteiras se mantém, né, na vermelha, mas muitas vezes querendo pretear. E aí aqui, né, eu lembro que a gente recebeu um mapa,
impresso, né, um mapa grande. Até eu não tô com ele aqui, mas tem a mesma. Se vocês entrarem no site do Repórteres Sem Fronteiras, principalmente na página internacional, vocês vão ver. E aqui então é dessa instituição, dessa ONG, que faz um levantamento também e que coloca que o Brasil, por exemplo, em 2009, né, há mais de 10 anos atrás, tinha 89 pontos. Quanto mais pontos, pior. Quanto mais pontos, melhor, aliás, né? E hoje tem 46, né? Então o Brasil perdeu 18 pontos nesses 10 anos, né? E com isso o Brasil caiu para a 94ª colocação entre 161 países avaliados. Então o Brasil ocupa hoje no ranking de liberdade de expressão a posição número 94 no mundo, né? Entre 161. Na América do Sul só fica à frente da Venezuela. Então, realmente é uma situação muito crítica. A gente está atrás aí de Paraguai, de Bolívia, de Equador, da Colômbia. Né? A Colômbia tem todo o problema do histórico também do tráfico, que vocês acompanharam a história do Pablo Escobar, de botar bomba em jornal, etc. E a gente está atrás da Colômbia, está atrás do Paraguai, está atrás da Bolívia, está atrás do Equador, está atrás aí de todos, né, de todo mundo na América Latina, menos da Venezuela. E caminhando para esse mesmo caminho. Então, esse é o ranking, né? Tem aqui a matéria no grupo sem restrições à liberdade, estão países como Dinamarca, que é aqueles que eu comentei que também aparecem no mapa do Repórteres Sem Fronteiras. Dinamarca, Suíça, Noruega, Canadá, Uruguai, né? Chile, Argentina e Estados Unidos. E o Brasil aparece atrás de todos os países da América do Sul, à exceção da Venezuela. Segundo o levantamento, 3,9 bilhões de pessoas no mundo vivem sob restrição de liberdade de expressão, pior resultado em 20 anos. Além do Brasil, o desempenho negativo global foi puxado por países como China, Índia, Turquia, Rússia, Bangladesh, Irã, Hungria e Tanzânia. Né? Então a gente está nesse mesmo bolo desses países. O trabalho do artigo 19 também relacionou a queda dos indicadores de liberdade de expressão no Brasil aos riscos à saúde pública na pandemia. O Brasil é um exemplo extremo de como líderes autoritários e restrições à liberdade de expressão combinados com desinformação representam um alto risco para a saúde pública do país. E aí basta a gente olhar aí os números, né? O Brasil é um país que ocupa aí, não está entre os 5 mais populosos do mundo, mas é o segundo com um maior número de contaminados e de óbitos, né, por Covid. Então, essas questões todas se relacionam. Então, né, são como, né, vocês vão trabalhar nesse contexto, né, de muitas vezes terem ideias, pautas, matérias, reportagens restringidos às vezes pelos veículos mesmo, por questões às vezes até comerciais, de patrocínios, outras vezes por questões políticas, de trabalhar num veículo que é ligado a um grupo político, e outras vezes por essas questões mesmo de, né, judiciais e de tentativas às vezes de perseguição. Tem N histórias, tem 2 livros que mostram 2 lados da moeda. Tem a Privataria Tucana, que mostra o caso do governo FHC, da perseguição ao jornalista. Agora me fugiu o nome do autor, eu tenho ele ali. E tem o do Larry Hotter, no New York Times, que é um baita livro também. O Larry Hotter é americano, mas ele é casado com uma brasileira e morou no Brasil há muitos anos. E também ele tentou, na época do governo do Lula, também se tentou expulsar ele do Brasil e por contas de críticas que ele fazia, né, ao governo. Então, né, algo histórico que acontece ao longo dos anos e que, claro, né, só tem piorado aí nos últimos anos. Exemplos não são inúmeros exemplos de tentativas. O atual governo também processando caricaturistas, jornalistas, proibindo telejornais de publicar matérias relacionadas a determinadas pautas, a mencionar nomes, etc, etc, etc. Isso aí tudo vai colocando, né, o Brasil nessa condição de ocupar o número 94 num ranking com 161 países. E em tempos em que, teoricamente, a liberdade de expressão seria mais
democrática, né? Com a internet a gente vive o oposto, né? Do que era na teoria de se pensar, né? Mesmo com a internet, a internet, muito pelo contrário, está sendo utilizada como uma ferramenta, né? Para desinformação e para a própria censura, e principalmente para usar a desinformação e as notícias falsas como justificativa para censuras, perseguições, ameaças, etc. Então, é claro, vocês estão se formando, estão entrando nesse contexto, né? Então é interessante também de se refletir sobre isso. Então a gente encerra a parte dos conteúdos com esses 3 tópicos, né? Os outros 2, então, como eu falei, eu vou botar os textos aí no e-aula. E aí a gente encerra a parte do conteúdo, a gente faz uma reflexão final, espero, né? Solicito para vocês, para que vocês deem a opinião de vocês, né? Do que se cumpriu as expectativas, o que vocês esperavam mais, se querem falem, de repente traga algum material específico para comentar na última semana, até porque talvez a gente tenha que iniciar o próximo semestre ainda nessa situação de à distância, né? Já que não tem nenhuma previsão de data no Brasil de início de vacinação, então a gente está vendo o mundo inteiro começar a vacinação e a gente está aí esperando. Então a gente também, enquanto turma, né, a gente está nessa mesma situação, aguardando aí, como sempre, as decisões que afetam as nossas vidas, tá bom? Fiquem bem, um abraço e escrevam. Até a semana que vem. Mas essa é a última que tem que fazer o resumo, tá bom? Um abraço.